Ó, não, Understand. Falei, mas o microfone estava fechado. então, depois do Império Romano, quem é que vem na história? Jesus. Jesus, né? Depois da história de Roma, a gente chega aqui em Jesus, na manjedoura. Na manjedoura. Por que manjedoura, gente? A vinda do mestre, né? Humildade, não é? Acho que é um sinal de Humildade. 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 E o que que é? O ponto, ele fala aqui no texto, ponto inicial, né? Vamos ler o texto? Ponto inicial da, da humildade, ou seja, a, a transformação do planeta, né? Vamos lá ver, então, quem lê para nós. Posso ler? Então, lê. Leila, eu vou te tomar seu lugar hoje. Seu do Amaro. Não, o lugar não é meu, agora eu já tenho essa consciência. Vocês fiquem à vontade. Já? Então tá bom. Já. Tá emprestado, né? Ó, a vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, o ponto principal aqui é a lição salvadora do Cristo, trazendo o quê? A lição de humildade, não é? E essa humildade, a gente está quebrando o quê? Com a lição de humildade, orgulho, né? Vem exatamente no momento onde os orgulhosos estavam presentes, né? A gente tinha aí os capelinos, estavam tudo ali, tudo em volta, recebendo a lição. Então, a humildade era para a quebra desses orgulhosos, né? Não tinha jeito de ser por outro momento, né? Outro ponto, porque ele coloca aqui que é a chave, né? A chave para todas as outras virtudes, a humildade. Se você tem humildade, você abre as portas das virtudes. Você abre entendimento das virtudes e a prática delas, né? E o futuro de todos nós na felicidade são as virtudes. Você não consegue avançar sem virtudes. Então, para você chegar, você tem que ser humilde, você tem que ter aceitação, você não pode se achar, você não pode ser acima dos outros, né? Até para fazer a caridade, você tem que estar quebrando o orgulho, né? Fazer alguma coisa para o outro. Você não pode chegar se achando melhor que o outro. Então, até para fazer a caridade, você tem que ter humildade. Então, por isso que é a chave. Estava faltando esse ingrediente, o pessoal estava na maioridade, né? Já tinha chegado à humanidade em uma certa era.
a era da maioridade terrestre. Por que que chegou agora, nesse momento aqui da história, a maioridade? Por que que ele destaca isso? A maioridade nesse tempo. Não pode ter sido antes. Nós constituímos por eras, por fases evolutivas. A, os humanos, os terráqueos, evoluíram e tinham amadurecimento por eras, por fases, né? Então, o homem primata, depois ele foi se estabelecendo, iniciando a sua consciência, e chegou um certo ponto que o homem já estava pronto, é isso? Vocês acham que é isso? Chegou um certo momento, ó, agora o homem chegou num ponto onde ele está numa condição de raciocinar, né? De Então ele estava num entender, né? ponto. Com o exemplo, né? Esse código, lei, uma coisa já sentada, né? O código da fraternidade e do amor. Então, É. derrubou todos os outros conceitos, né? Do orgulho, do poder, do... Será que isso é muito métrico, assim? A espiritualidade sabe exatamente o momento onde eles entram para colocar as informações, tem esse mapa do desenvolvimento de cada um de nós. Será que a espiritualidade tem esse controle, vamos dizer assim, e do Ibope, né? De todas as pessoas? Tem isso determinado certinho, quem é que está num ponto? É muita gente, né? Muitas consciências para. Mas será que nós andamos mais ou menos em grupos com o mesmo desenvolvimento? Ou é muito individual? Oi? Eu acho que a gente vive em grupo, sim. E eu acho que a espiritualidade sabe disso. Eu acho que cada grupo tem níveis, né, graduais, evolutivos, até mesmo para que uns ensinem aos outros. E essa A questão evo- do a Cristo, ele evolução veio é para individual, né? a evolução individual, mas nós somos Mas ela agregados, né? Nós somos estamos no seres coletivo. agregados. Nós somos seres agregados, nós estamos olhando o Mas outro direto. a Mas esse sociedade é controle, resultado do desenvolvimento de cada um, né? a E que gente anda vai em grupo, ensinando e passando para o outro, né? Que vai dando exemplos, bons ou maus, né? Aí cada um vai fazer suas escolhas. Aí sim, a escolha individual. E aí o crescimento é individual, porque você faz escolhas individuais, mas você tem exemplos. Você tem os exemplos de todos os lados, né? Então você vai se afinando. Aí quando você se Nós, afina com o que dá dor, você aprende, né? nós andamos Aprende. em grupo, né? Nós andamos em grupos. A Terra é mas um eu grupo. acho, Daniel, a primeira pergunta é se a espiritualidade tem um controle assim. Controle não, tem um conhecimento e acompanha cada um individualmente também. Eu acho que acompanha os grupos, nós evoluímos em grupo, né, na relação uns com os outros, mas eles têm um controle individual, sim, muito mais preciso que o censo, assim. Eles acompanham cada um, exatamente, a fichinha da gente está ali, ó, individualmente também. É Jesus que tem Pergunta esse controle? 419, né? Hum? Pergunta 419, né? Do livro Não, dos Espíritos. você já está assim nesse nível, Leila? Eu não sei. Qual que é Não, 419? não, mas sabe por que que eu lembro? Porque eu fiquei muito aterrorizada quando foi essa questão. Nunca esqueci esse número, sabe? É, Na qual que é? verdade, são eles que vos dirigem. Aí eu falei, fiquei muito espantada. Eu cheguei a olhar para o lado, assim, eu estava dentro do centro fazendo um estudo, né? Aí eu falei, nossa, todo lugar que eu for vai ter espírito, sabe? Ficou assim, foi muito, Sim. foi uma coisa assim muito forte para mim, sabe? Não é nível não, minha filha, porque foi medo mesmo. E Jesus conhece a todos nós? Sim. Claro Não é que muito conhece, trabalho, né? não?
Não, tem como a gente está em grupos, também tem grupos espirituais que acompanham uns grupos aqui na Terra. Eu acho que é tudo muito bem organizado, assim. Mas que somos acompanhados individualmente também, sim, somos. É só chamar, né? Porque, Que ele vem. porque Jesus ele sabia exatamente o que nós precisávamos, né? E nesse texto e os demais aqui vai mostrar como ele era assim diferente, né? Logo aqui nos essênios a gente vai ver que ele não foi aprender com os essênios, ele simplesmente estava ao lado dos essênios, né? Mas ele não foi lá para aprender, já tinha toda a sabedoria, né? Então criança já tinha toda a sabedoria, então ele já veio ímpar. Então ele que controla toda a natureza, né? Claro que ele conta com grupos de espíritos para trabalharem, né, na Terra e outros planos também. Então, saber o que que tem no plano espiritual, o que que tem na Terra, quais são os que estão encarnados, as consciências que podem ele contar, porque ele selecionou lá 12, né? E colocou as pessoas certas. Então, ele já sabia claramente quem eram as pessoas que poderiam trabalhar. E esses da Boa Nova, por exemplo, todos eles foram importantes para o contexto da revelação, né? Então, por mais que historiadores, como coloca aqui, né, materialistas, colocavam opiniões contrárias, críticas, aquele grupo ali ele podia estar contando, né, para que a mensagem fosse implantada. Então ele tinha muita convicção que ia tudo acontecer, como o que poderia o que poderia acontecer. Sabia até que estava na consciência das pessoas, os pensamentos. Então eu tinha domínio, sim. Agora, como é que é essa percepção, né, esse controle, a capacidade, né, de poder entender a todos ao mesmo tempo, saber com quem pode contar, é uma capacidade que só os espíritos elevados, perfeitos, podem ter. Né? É igual falar sobre Deus. Deus conhece a todos nós, tem o controle sobre todos nós, as nossas consciências. Não é só a gente, não, todos os ínfimos indivíduos, né, que estão começando, tem toda essa atenção divina. Então, é uma onipresença. Então, a tendência é que a gente aprenda a fazer isso também. Por enquanto, a gente está chegando no centro espírita, a gente conhece uns ou outros, o que, que esse cara está querendo. Fica até pensando, né? O que, que esse cara quer, qual que é o pensamento dele. Então, a gente ainda está muito atrás, né? Muito ainda sem essas faculdades, né? Vamos dizer assim, as faculdades da alma, as potências da alma que a gente pode chegar. Então, nós podemos ter um domínio muito maior e a gente está aqui sofrendo por causa de um caso particular, um caso familiar, um caso pessoal, um pagamento de conta, né? Então, mas é escola, né? É escola para o nosso momento. Considerações, gente? Daniel, Hum, eu queria voltar aqui ao prispio, porque como Emmanuel é um cabra que sabe o que está escrevendo, então sabe? esse título, A Manjedoura, ele é muito importante. Por quê? Porque o Cristo ele podia ter vindo em qualquer família, ele podia ter vindo numa família abastada, podia ter vindo.
seja, ele podia ter escolhido onde nascer, ou seja, se ele quisesse se impor politicamente, financeiramente, ele poderia ter escolhido uma família abastada e, com isso, ele, perante as autoridades, ele teria muito mais facilidade para se impor. Ou seja, porque se ele tivesse vindo com o propósito de agradar os mandatários, então, bastava ele ter vindo, nascido um príncipe e se tornaria rei, porque, na verdade, ele é da linhagem, como ele era o primogênito da linhagem de Davi, ele poderia ter nascido numa. Ele poderia se tornar rei. Por quê? Porque, como ele era da linhagem de Davi, então, ele, na verdade, ele era da linha sucessória. Então, se ele nasce numa família realmente poderosa da época, ele poderia muito bem chegar a rei de Israel. Por quê? Ele era o primogênito, ou seja, então era de direito. Ele poderia ter feito isso. Mas ele foi tão atrevido que ele escolheu. Se você olhar do ponto de vista dos judeus, legal, o Cristo ele foi um cara atrevido mesmo. Por quê? Os judeus, você tem uma noção, eles nem falam, até hoje, nem falam o nome de Deus. Quando eles têm que falar Deus, eles usam, escrever o nome de Deus num papel, por exemplo, eles não escrevem. Por quê? Porque se alguém usar mal esse papel, ou seja, está o nome de Deus escrito nesse papel. Então, aí o que acontece? O Cristo vem, nasce numa manjedoura, e quer se tornar o rei dos judeus. Ou seja, é muito atrevimento para aquele povo. Por quê? Ainda fala que Deus é pai, né? Olha que intimidade Não, dele. ele chama os judeus nem chamava Deus nem de Senhor, eles não têm ainda essa coragem de chamar Deus de Senhor. Aí vem Jesus com tanto atrevimento e chama Deus de papai. Ou seja, então, ele veio para quebrar todos os paradigmas mesmo. Ou seja, e ele, ainda com essa humildade toda, nessa situação que ele nasceu, aí ele ainda queria que a gente seguisse ele, que a gente concordasse com ele. Então, é uma situação assim, tão, tão, tão destoante da época, que não tinha como, naquela época, eles concordarem. E tanto é que até hoje a gente mesmo ainda não aceita ele. Que a gente aceita quando o lado bom, né? Ou seja, aquilo que é fácil da gente falar, ou seja, a gente acaba aceitando diante de situações que não são favoráveis. Agora, Ele escolheu o lado mais fácil ou o lado mais difícil para vir? não, na verdade, eu não diria que é mais fácil nem mais difícil. Ele escolheu o lado certo. Porque diante das verdades que ele precisava nos ensinar, não tem Sobre facilidade. humildade? Então, ou seja, ele veio para nos escandalizar, sabendo que era aquela situação necessária, porque se ele escolhesse o caminho mais fácil, que é o que a gente normalmente faz, é o caminho que nos dá prazer, a gente tem prazer, tem alegrias, por quê? Porque a gente ainda tem essa preocupação de estar agradando o vizinho, de estar agradando a mamãe, de estar agradando o papai, ou seja, de estar agradando os filhos, estar agradando o presidente da casa espírita, estar agradando o presidente do país. Ou seja, então, a gente, aliás, quando eu falo a gente, eu. Por quê? Porque o que acontece? É muito mais fácil você conviver com pessoas que te aplaudem. E ele não veio com essa preocupação, falou, ó, eu preciso transmitir uma mensagem, essa mensagem eu sei que vocês não vão entendê-la no momento, tanto é que ele prometeu nos enviar o Consolador, ele nos enviou o Consolador, a gente continua ainda não entendendo, a gente entende assim superficialmente, né? Mas fazer mesmo a gente ainda não, eu não consigo fazer, por quê? Porque o que acontece? Quando ele trouxe a mensagem há 2000 anos,
seja, ele sabia que ninguém ia entender. Tanto é que os próprios discípulos mesmo tiveram muita dificuldade. Eles passaram a realmente ser apóstolos depois que eles receberam o Espírito Santo, que foi depois do Pentecostes, né? Que aí eles passaram realmente a confiar mais no trabalho, confiar mais em Jesus, que diferentemente de Maria, que Maria, desde o começo, ela realmente foi uma cabra porreta mesmo, por quê? Porque ela confiou em Deus e confiou no filho dela. Ou seja, hoje, a gente confia nos nossos filhos quando os nossos filhos fazem aquilo que a gente quer que eles façam. E ela não. Ela confiou no filho dela e toda oportunidade fala: mãe, eu, não, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Ou seja, então, é uma mulher que teve a capacidade, falei, puxa vida, eu queria que meu filho fosse isso, ele é totalmente diferente do que eu queria que ele fosse, e mesmo assim ela confiou nele. Então, é um espírito que realmente tinha uma capacidade muito grande. Eu acho que tanto é que por isso que o Emmanuel fala aqui, ó, as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista e José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Porque a gente ainda não conseguiu, eu acho que ainda nós não conseguimos entender a atitude dessas pessoas. Porque você imagina o que é uma menina de 16 anos receber uma mensagem de um anjo. Você imagina eu, com 65 anos, chegar um anjo para mim e falar: Amaro, você vai ser pai. Ô, meu filho, vamos devagar, né? Naquela época, hein? Ela, com 16 anos, eis aqui a serva do Senhor. Cara, isso é uma postura de que eu, por exemplo, se eu recebesse hoje a incumbência de ser o pai do Cristo, legal? Eu falo, não, avisa para o vizinho aí que eu acho que vai dar mais certo. Então, Mas Maria já estava no plano da encarnação de Jesus ou ela foi escolhida? não, com certeza, ela foi preparada, ela foi escolhida, ela Ela sabia, encarnou mas para tal. ela encarnou com esse objetivo, mas o que que acontece? A gente encarna para ser pai. Hora que vem uma dificuldadezinha, a gente cai fora. Então, imagina ela, naquela época, com 16 anos, recebeu a notícia: ó, você vai dar à luz sem ter relação sexual com o cara. E ela É confiar só nisso. tem que ser um espírito preparado para Então, aceitar, e você vê que né? até Para estar num hoje, grau evolutivo, né? Só e até pode. hoje a gente ainda fica perguntando, questionando: será que ela era virgem mesmo? Será que não? Ou seja, são preocupações que a gente ainda tem, é sinal de imaturidade nossa. Então, eu acho que essa vinda do Cristo aqui, nessa época, com essas pessoas que ele veio, digamos, ele já sabia de antemão que realmente praticamente ninguém ia entender a mensagem dele, e muitos que precisavam entender, eu acho que ele já sabia que, falando, não, esses aqui vai demorar um certo tempo para entender, e aqueles que realmente conseguiram entender, você pode ver que foram nos primeiros 300 anos do cristianismo, legal, os que conseguiram entender foram embora, e aí ficou a sobra que somos nós, que estamos aqui até hoje batendo cabeça, tentando entender atitudes que ele, naquela época, já adotou, e que a gente até hoje fica aí batendo cabeça. Pô, mas por que que eu tenho que abrir mão tem que de tanta coisa, tem que abrir mão de material, tem que abrir mão de mãe, de pai, de filho para te seguir. Então, ele foi um Mas você cabra. sabe, de certa forma, você sabe que o cálculo da espiritualidade, o cálculo de Jesus sobre a nossa presença na Terra, a nossa dureza de coração, até a duração da Terra combina com a nossa duração, em termos assim, ela está pronta para esperar a gente acordar. A Terra, ela tem demonstrado assim a paciência de nos esperar, de nos colocar na consciência. Então, poderia estar
mutações acontecendo mais fisicamente, as energias se esgotando mais rapidamente, e ó, não tem mais jeito de morar aqui não, temperatura alterada, mas os avisos já vêm acontecendo, né? Mutações terrenas. Quem estiver acompanhando a evolução estará compreendendo melhor os tempos novos, né? A chegada do novo tempo. Então, a Terra já está num ponto de expurgar, né? Vamos dizer, de não tolerar mais a presença de espíritos como nós. Então, por isso que nós falamos em transição planetária. A Terra ela tem se transformado também fisicamente, e vamos dizer assim que o ambiente está propício agora para a construção de um novo tempo, até a própria estrutura terrena. Então, está vencendo aquela fase de tolerância que a Terra poderia ter, de certas transformações não existirem mais, ou existirem agora, daqui para frente, para que novas mentes possam habitar, novos pensamentos possam vir habitar a Terra. Tá? Então, Jesus já sabia que a gente ia permanecer na ignorância por mais tempo. Então, ele deixou os espíritos mais ignorantes aqui, justamente para beber dessa mensagem dele e fazer se entender nos tempos essa mensagem que ele deixou da humildade, para quebra de coco, né? Nós estamos quebrando coco, que é nosso orgulho, nossa ignorância, né? Mas já está chegando o tempo de decisão, gente. Se não mudar, o apego continuar somente a vida terrena em pauta, né? As coisas materiais, realmente vai ter muito sofrimento. Está começando esse sofrimento. Está começando. Amado, desculpa, eu fechei seu vídeo e que seu microfone estava dando interferência. Fechei o vídeo sem querer. Te cortou, amado. Desculpa, foi sem querer. Era para fechar o áudio que estava dando interferência. Não, isso é porque eu tenho aprendido com a Leila, fico falando demais, aí Não, eu tenho certeza que ela não fez isso com você. Ou ele pega no meu pé, você sabe que isso é amor, né? Muito amor. Mais alguém aí, gente? Falar? Você concorda com tudo que foi dito? E, Daniel, eu, Então, eu, eu discordo um pouco assim dessa lógica que a gente tem usado muito aí da evolução da Terra como planeta. Eu não sei, eu acho que o que tem muita gente fazendo é usando de informações, aliás, manipuladas para tentar conseguir atingir objetivos pessoais. Eu vejo que, você imagina, a Terra já passou por quantos ciclos de era do gelo? Milhares de ciclos, eu não tenho a menor ideia de quantos. Ou seja, o planeta, ele segue, não só o planeta, o universo. O universo tem seus ciclos de ascensão, queda, ou seja, ele tem mesmo durante o ano, que é o que a gente percebe, você tem um período de verão, outono, inverno, primavera, ou seja, enquanto ele está girando em torno do Sol, a gente sente as diferenças climáticas. Você imagina, então, o sistema solar girando em torno de eu não sei, algum planeta, alguma estrela, eu não sei, alguma galáxia, alguma constelação, sei lá o que é, e a quanta influência que isso não vai ter
no sistema solar como um todo, coisa que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. E não tem realmente. Nem os cientistas, o pessoal que trabalha nesse meio, tem informações de ciclos que duram milhares de anos. Então, Amaro, daqui a pouco Amaro, nós vamos ter uma nova era do gelo. Então, que diferença vai fazer essa influência que nós estamos? Eu sei que nós estamos, a gente está na Terra, digamos assim, desde o período da criação, parece que o tempo que o ser humano está habitando, parece que é em torno de 1 minuto, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, ou seja, e a gente está conseguindo destruir muita coisa. Mas a natureza, ela tem uma capacidade de recuperação tão grande que não somos nós que vamos destruir esse planeta. Nós estamos criando dificuldades para nós mesmos. Mas, com certeza, o planeta, independente do homem, negão, ele vai seguir o ciclo natural dele. Daqui a pouco nós vamos ter uma nova era do gelo, ou seja, os oceanos vão mudar de posição, os continentes vão ficar submersos, ou seja, o que vai acontecer, quem está no comando com certeza sabe. Mas eu Amaro, vejo que, né? coincidentemente, eu estava vendo um vídeo essa semana falando sobre isso, que o nosso sistema solar, ele gira em torno do centro da Via Láctea, né? E que a última vez que ele passou por esse período, por esse lugar que ele está agora, os dinossauros estavam começando a dominar a Terra. Ah, Tá- é? Isso. Eu tô, Compartilhe com a eu, gente depois, Clara. Ah, eu sim. tô, eu tô É um só canal que chutando, fala sobre porque evolução, é muito interessante. Depois eu vou compartilhar esse vídeo. Nem por isso você virou dinossauro. Não, então, então, inclusive ele estava falando, né, Mas sobre os podemos ser ciclos de evolução destruídos, da né? Terra. mas veja Ô, bem, Amaro, mesmo que a gente, hein, Daniel, mas eu não mesmo que a sei aonde gente, você discordou. Eu não estou vendo Eu também aonde não. você discordou. Também não. Você Não, só eu não concordou. discordei. Não, eu não Pelo contrário. discordei, eu só fiz um comentário, né? então, hein, Não, eu Daniel, tô falando porque, assim, o Amaro, eu não sei onde ele discordou, porque ele Ah, está concordando com o que a gente falou. Eu não estou achando a discordância que você falou. Eu discordo, não não, sei hein, da onde. Daniel, é porque É. hoje a gente, não hoje, já tem algumas décadas que a gente está falando na preservação, ou seja, eu, eu vejo que, independente, a gente está criando dificuldades para nós mesmos, ou seja, não precisava da gente estar destruindo muita a natureza como a gente está fazendo. Mas, independente da nossa ação, nós somos muito pequenininhos para conseguir destruir um planeta. Porque eu tenho plena convicção, quem está no comando sabe exatamente aquilo que a gente é capaz de fazer ou não. Então, a gente está agindo mal e é lógico, nós vamos ter que colher. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que está tirando proveito disso em benefício próprio. Se a gente for Amaro, pensar, né, na lição de Jesus aqui, desse texto, né, da vinda dele, que é a questão da humildade, a gente tem o poder de escolha, sim, cada um responde por si, mas o que ele veio trazer justamente é isso. Como que os pequenos lugares, né, podem ser transformadores, né? Você falou que ele podia ter escolhido ser rei, e que ele foi atrevido vindo como na manjedoura, vindo do jeito que ele veio. Ele, ele vem exemplificar, ele não veio falar, o ensinamento dele não foi por fala, foi por exemplo. Ele vinha nessa situação de humildade e ainda assim chamar Deus de pai. Eles podem ter achado os judeus, que orgulho é esse? Quem que é esse que se acha o cara, né? E aí parece uma contradição com questão de humildade, né? Quem é esse que se chama rei dos judeus, que chama Deus de pai? E não, e ele veio pelo exemplo. Então, o Ele chama lugar, paizinho, né?
Paizinho, ele era íntimo, papai, paizinho, né? Mais E- íntimo e- ainda. Então, Além de, hein, Flávio? Veja bem, que chamar ele de atrevido, você não pode, não. Só eu que posso, eu que sou mais não, atrevido. eu pus na sua boca, eu pus na sua boca, eu falei, Então você tá chamou ele certo. de mim, não foi eu que chamei, não, você que Só chamou. Amaro Eu mesmo. acho que é com muita inteligência, não é uma coisa assim, escolheu vir, podia ter escolhido vir. Não. E é como você falou, não é o certo e errado, é aquilo lá, é como que tinha que ser. E a gente, nas pequenas ações, quando você fala assim, qual que é a humildade? A gente conhece muito pouco desse funcionamento. A gente busca conhecer a ciência, busca conhecer, mas toda hora a ciência está mudando. Ela vai em encontro da verdade. Nós vamos em encontro da verdade. A ciência vai em encontro da verdade. Mas toda hora ela se depara com a incapacidade de encontrar essa verdade. E ela está sempre ultrapassada. Então, a gente tem teorias, cria, encontra respostas, aí, de repente, isso que a gente encontrou é totalmente refutável. Assim, não existe, não é assim. Vem uma outra lei, igual na física, vão vindo outras leis para tentar explicar, porque a gente vai crescendo. Mas, no nosso lugar, qualquer ação nossa é super importante nessa questão da humildade. A gente está no nosso lugar e a gente deve cumprir o nosso lugar. Esse é o exemplo dele. No lugar que a gente está, com esse pouco conhecimento. Eu acho que é isso que é a humildade. A gente fazer o nosso melhor. Agora, que a gente vai ter o controle sobre o que está acontecendo, nem dentro das nossas casas, nem com a gente mesmo. Ou tanto que a gente não sabe, tem hora que a gente sabe, a consciência de Deus está dentro de nós. A gente sabe como agir. Quantas vezes a gente passa por conflito? Tempos e tempos, assim, dura, nossa, mas se eu fizer por outro lado, também não estaria certo. Não, mas... E a gente busca respostas, a gente vive em conflito, porque a gente sabe muito pouco, mas, assim, é essa que é a humildade. Eu acho que ele veio nos ensinar, assim, a gente saber do nosso lugar, mas, ao mesmo tempo, cumprir o que a gente veio cumprir. Estar mesmo no nosso lugar, sabe? Cada um está no seu lugar, consciente do seu lugar. E Fazer o que a gente fazendo dá conta de fazer, né, Flávio? isso aí, amado. O Amaro, sobre isso aí, o planeta ele foi estruturado num sistema. É um sistema bem complexo e inteligente, com todas as capacidades, desde o início da formação terrena, né? Tudo com a natureza programada pela espiritualidade maior. O que é a espiritualidade maior? São espíritos, né, que trabalham com isso, e também nós somos espíritos que atuam nesse pequeno espaço limitado. Então, quer dizer, você tem ações limitadas. Você não adianta você querer transformar o mundo, que você não consegue transformar, você mudar o mundo. Mas se todas as pessoas do planeta quiserem destruir o planeta, de certa forma, consegue, por exemplo. Você pode pegar a bomba atômica com o conhecimento que já atingiram e você realmente transforma a Terra numa bola de fogo. Então, quer dizer, você mudaria assim um ciclo planetário, você prejudicaria o contexto seu, não do planeta. O planeta em si, as energias manteriam, porém, teriam que ser reestruturados com a ação dos próprios espíritos ao longo de milênios e milênios de espera do resfriamento, novamente da Terra. Então, quer dizer, a gente poderia transformar a Terra num lugar difícil de habitar. Você pode fazer isso se quiser, mas é claro que o que está sendo chamado aí é a nossa consciência com aquilo que Deus nos deu, que foi esse ambiente para a nossa evolução. E pelo que a gente vê, claro que tem muitas degradações promovida pelo próprio homem, que isso dá um efeito negativo para nós mesmos. Poderia ter sido diferente, poderíamos ter atuado diferentemente na natureza e ela nos oferecer maior segurança, maior condições de convívio. Então, isso poderia.
Mas nós temos um quadro que foi uma metamorfose que nós fizemos planetária e que isso tem dado reflexo, sim. Você vê a história de Humberto Campos falando sobre Marte, né? Que Marte é um planeta hoje controlado mentalmente pelos habitantes, por exemplo. A questão das chuvas, a questão da climática. Então, a ciência conhece a questão da fé, já respeita a evolução do pensamento da humildade. Entende? Então, estão num outro prisma, um outro patamar, mas a própria atmosfera ela é controlada por mentes. Então, nós podemos chegar ao planeta estar mais estável, mais equilibrado. Nós estamos em climas, descontrole de climas e tudo mais, por nossas ações também. Não é só a questão do planeta ter uma vida própria. Ele tem a vida própria, mas a gente tem as ações sobre ele. É como nós estamos num corpo. Você tem um corpo perfeito, só que quando você entra nele, você se torna ele imperfeito. Você vibra negativamente, ele adoece, né? O corpo ele poderia ser, se você fosse perfeito, numa estrutura dessa, acabar com a doença que tem o corpo, porque você vibraria positivamente no próprio corpo. Então, como é que eu me curo? Vibrando positivamente. Então, eu reflito o meu pensamento no próprio corpo. É uma terra minha, é um universo meu, é um lugar meu concedido por Deus também, que tem a sua vida própria, mas, porém, eu posso realmente redesenhá-lo. Então, por isso que o fluido é plasmado. Você está plasmando fluido, você está plasmando lugares, você está plasmando ambientes, plasmando a Terra. Entende? É isso. Hein, Daniel? Veja bem, igual que você falou aí, se o cara usar de uma bomba atômica e destruir o planeta. Mas veja bem, ele vai destruir do nosso ponto de vista, ou seja, ele vai ser inabitável. Imagina É isso que eu que. estou falando. Então, mas aí é o tal negócio, é ação nossa, ou seja, nós vamos pagar por isso. Ou seja, eu tenho a liberdade, Sim, eu tenho a liberdade de soltar uma bomba atômica e transformar o ambiente do planeta em um ambiente inabitável para o ser humano. O que que nós vamos ter isso. que fazer? Nós vamos ter que recuperar. É isso que eu Então, estou falando. não, mas, É mas isso que eu veja estou bem, falando. não, É, mas são consequências dos nossos atos. é Isso isso que eu estou falando, amado. Mas você pode afetar isso, a temperatura do solo, a então, mas temperatura. então, Daniel, Por exemplo, mas você tem um calor interno da Terra, você tem uma temperatura estável fora do plano da litosfera. Aí, quando você torna-se esse ambiente mais quente externamente, claro que você vai fazer com que há mais erupções, a temperatura interna ela passa a derreter a placa, né? Começa a ter ações muito piores, até os seus. Você pode transformar um magma. E depois, para redesenhar isso, vai milênios e milênios, como nós tivemos aí a história da criação da Terra. E você esperar por isso para iniciar de novo a sua trajetória espiritual, se você participou. Entende? Então, isso até o Chico fez essa menção uma vez sobre se o homem destruísse a Terra. Se ele fizesse isso, ela transformaria, sim, numa bola de fogo, né, que demoraria milhões de anos para resfriar e a gente estaria esperando ela resfriar para reiniciar o trabalho, para você ter uma ideia. Nossa. Quando ele falou isso, eu fiquei apavorado. Assim, eu era moleque, né? Meu Deus do então, céu. hein, Daniel, mas aqueles que, vamos imaginar essa situação aí, vamos supor que eu tenho poder aí, solto uma bomba. E aí, o que que vai acontecer? Aqueles espíritos que tiverem condições e mérito para
continuar o seu desenvolvimento em um outro planeta, com certeza essas pessoas vão migrar para esse outro planeta. Agora, Sim, aqueles que tiverem a contribuição para a criação desse novo ambiente na Terra, então, vai ficar comprometido. vão ficar comprometidos e ter que consertar. Simples Sim. assim. Agora, quem não deve, digamos, porque é como se o planeta, que na verdade, se você olhar, o planeta é uma pequena gleba, que vamos dizer que está na mão do Cristo. Ele recebeu essa gleba. O que os filhos dele, aqueles que estão aqui sob a orientação dele, plantar, não vai ter que colher. Então, Mas a Mari é tranquila, assim. Você entrega a sua casa, assim, o que é que acontecer? Se você sai fora, deixa. Não, a Terra é maravilhosa. Se eu não te então, banquei para um planeta assim, eu acho que maravilhoso. Então, isso dói no coração, na alma, a gente vê, assim, sabe? É a nossa casa. Então, mas aí assim, é apego. Aí é apego. não, mas é cuidado. Não é só apego, é cuidado. Ô, Ou Amara, você seja, limpa a sua casa, você limpa a sua casa por apego? Você varre a sua casa porque você tem apego nela ou porque você precisa cuidar dela para você sobreviver ali? Não é só por dentro do, apego que a gente cuida. dentro do razoável, é lógico, você tem que cuidar. Então, É a mesma coisa quando o Chico de Assis estava próximo de desencarnar, ele estava preocupado com o que ia acontecer com a obra dele. O que a Clara falou para ele? Desapega, Chico. Porque ele estava preocupado com uma obra que ele criou e ela achava que ia estar sempre sob o comando dele. Não. Ou seja, porque tudo, a sua casa, a minha casa, lógico, é um ambiente que nós fazemos parte e vamos É pagar responsável. pelo que nós fizermos aqui. Ou seja, o que a gente fizer de bom, a gente vai necessariamente receber, o que se fizer de ruim, nós vamos ter que recuperar também. E assim é a mesma coisa. O problema é que, às vezes, a gente dá muita importância, a, a- fica muito preocupado com o grande, e o que a gente precisa fazer mesmo, que é o pequenininho que está do nosso lado, a gente deixa aí a gente passar. volta lá naquela questão da humildade, né? Que, inclusive, Ué. no, na questão 419, lá que a Leila morre de medo. É, humildade de compreender o que que é nosso, o que que é do outro, os pensamentos meus, os pensamentos do outro. Humildade de compreender qual que é o meu espaço, aonde que eu vou interferir ou não, inclusive no planeta, né? Porque aonde que eu vou interferir no planeta? Eu vou salvar o planeta de uma bomba nuclear que vai explodir tudo? Não, não vou. Eu vou, nossa, eu vou virar político, vou interferir no governo, vou consertar tudo. Não, não vou. Ah, eu vou controlar as redes sociais, porque assim eu vou controlar o que que o povo posta, o que que deixa de postar. Não, não vou. Aí a gente volta lá naquela questão da humildade, né? A humildade para compreender que a única coisa que eu posso controlar sou eu, a minha conduta, o meu pensamento e não o outro. A bomba Opa, nuclear, se tiver que explodir, eu não posso fazer nada. Eu posso controlar o meu pensamento. você já consegue controlar seu pensamento? Então você é uma cabra Ou Deus corrida. ajuda. não é fácil, não. Não Porque é fácil, não. De vez em quando bate uns pensamentos intrusivos aí, uns negócios eu meio maluco aí, que eu falo, opa, peraí, eu estou É vamos o com calma, que precisando isso não é esforço, meu, né? não. Vamos, É vamos o tentando esforço da administrar. mudança, né, eu o estou Carol? É. precisando muito disso, viu? Se esforça que você consegue. Eu vou É, te mandar uns áudios sobre essa questão do pensamento intrusivo, sobre obsessão. É, são 60 áudios. Você vai ficar bastante satisfeito com o seu WhatsApp, assim, ó, vibrando. Mas depois você escuta. Faz muito sentido e ajuda pra caramba. Tá certo. Então, foi legal aí a discussão, mas a gente está num lugar certo, com as pessoas certas, com as oportunidades certas, né? E o atrevido foi o que construiu o planeta, né? Então, não tem, ele não tem nada.
cumprindo o papel que cabia a ele, né? E não aos outros. Ele era Jesus só o nos dono do acompanha, planeta. gente. Jesus nos acompanha muito bem, sabe exatamente quem somos. Acompanha. Tanto é que ele nos espera, ele sabe que a gente um dia vai estar junto, né? Então, ele aposta em nós, né? Aposta em nós nessa oficina. Dure o que for, a gente, de novo no tempo, né? Qual que é o tempo? E Então, Daniel, seria... já que você falou aí daquele, ele aposta em nós, sabe uma coisa assim que todos os dias nas minhas andanças aí de manhã, quando eu estou fazendo as minhas caminhadas, sabe, uma das coisas que eu sempre agradeço muito primeiro, Maria, como é muito íntimo, é amiga e mãe Maria, pai e amigo José e o meu amigo Jesus. Eu agradeço muito a eles pela, digamos assim, a coragem, a confiança que eles depositaram e depositam em mim, apesar de não ser digno de confiança. Porque, se você for analisar bem, negão, eles são muito perseverantes. Esses caras é teimoso, mas deixa. Ou seja, então, realmente eu agradeço, mas e É sinceramente porque ele mesmo. sabe, é que ele sabe que nenhuma das ovelhas vai se perder. Ué, então. Vai. Ele sabe que todo Ó, mundo Amaro, chega. o tempo deles é diferente do nosso tempo, então eles são tranquilos. Nós é que somos É, ansiosos. E ele sabe também que a gente já tem maturidade para poder cumprir o nosso planejamento, né? prioridade É, tem, mas Essa Leila, e parte o eu não sei, tempo? não, viu? vontade é que não. Ô, Leila, e o tempo? O tempo não existe. O Gente, tempo não então vamos lá. existe, Nós nunca é. nós não falamos bom dia para a Lara, mas bom dia de novo. Mas Não a Lara falamos para a já falou Jaqueline, Bom conosco. a dia, eu Osana e o cheguei atrasado, Toninho. né, gente? Desculpa. Mas nós não falamos bom dia a Osana, Toninho, Jaqueline, todos ficaram O caladinhos, né? Toninho tá aí? Bom dia. Bom dia. Mas é isso então, gente. Ó. Então vamos Então comer vamos lá. pastel. Semana que vem estamos aí. Bom domingo, pessoal. Fiquem Então com fica Obrigado a Deus. assim. vocês Bom todos. domingo. Tchau, bom Amém. Bom domingo para todo domingo. Obrigadão, mundo. gente. Fique com Abraço. Deus. Tchau, tchau.